Olá, e hoje no Diálogo Franco, recebendo aqui o Dr. Paulo José de Palma, promotor de justiça, que sempre abrilhanta esse espaço com as suas colocações. Dr. Palma, ainda pegando um gancho nessa leitura que o senhor faz da nova lei, aí, a 12.403, no passado, a legislação pode ser que fosse até um tanto quanto anacrônica, tenha se tornado anacrônica, mas se prendia até por vadiagem. O sujeito parado numa esquina, ele era preso, né, por vadiagem. Hoje, infelizmente, as cracolândias estão aí proliferadas, é um problema social gravíssimo, a gente sabe. O senhor se reportou à questão da Constituição. Então, essa lei, ela vem atender um preceito constitucional. Exatamente. Né? Aí eu perguntaria ao senhor o seguinte: seria necessário mudar a Constituição ou realmente a Constituição foi sábia ao ser elaborado, foram sábios os legisladores ao elaborarem, e a coisa tem que caminhar para isso mesmo? Qual é a visão do senhor? E onde nós erramos para que a sociedade tenha degringolado tanto como aconteceu? Eu acho que os constituintes, aqueles que elaboraram a Constituição, eles foram sábios. Eles verificaram que nós não podíamos mais continuar, a partir de 1988, na situação jurídica em que vivíamos. Todavia, o que faltou foi, digamos assim, a promoção ou a criação de estruturas necessárias à implementação do que dizia a Constituição. E ainda hoje falta. O nosso grande erro, o nosso grande equívoco foi, primeiro, por parte da sociedade, não discutir questões importantes, como a situação dos nossos presos ou dos nossos acusados de modo geral. A sociedade precisa discutir essas questões, assim como precisa discutir a questão dos aposentados e assim por diante. Em segundo lugar, faltou o Estado, a administração, o município, o governador, os presidentes, ao longo dos anos, atentarem mais para a necessidade de promovermos ou de criarmos estruturas para a aplicação da lei penal. Esse foi o grande equívoco. Além do que, é preciso salientar sempre, talvez tenha faltado também um incentivo familiar. Eu acho que ainda hoje nós manuseamos muito pouco com a ética, né? Sob o aplauso de alguns. Nós precisamos repensar a nossa situação como família e passar a lidar um pouco mais com a ética. O núcleo familiar, na sua opinião, teria que ser repensado até para que ele seja oxigenado? Seria eu acho que sim, repensado com auxílio externo. Eu não vejo como possível nós alterarmos o núcleo familiar sem o auxílio externo. As autoridades públicas precisam agir. Não é? Os executivos, o municipal, o estadual e o federal, precisam agir com o desiderato de auxiliar os núcleos familiares. Assim nós daremos um grande passo a dias melhores. E uma das fórmulas é via educação, não é isso? Exatamente. Sem a educação, esse trabalho se torna absolutamente impossível. Mas o curioso, Carlos Marcondes, é que nós achamos condições de fazer isso. Não raro, os vários prefeitos com quem eu converso, alguns governadores, eles se abrem a essa possibilidade de melhorarem os núcleos familiares. Eles aceitam ideias, projetos, propostas. E na prática, por que isso não ocorre? Não sei. Talvez nós estejamos vivendo o que outrora se denominou de letargia das autoridades públicas. Mas eu acho que as autoridades públicas, elas podem agir se existir na origem, no seio da sociedade, porque nós representamos a sociedade. Nós representamos e falamos pelo povo. Mas se no seio da sociedade, no seio do povo, se iniciar essa discussão e essa postulação de mudanças, eu acho que aí sim nós teremos legitimidade suficiente para agir. Que sua voz ecoe aqui o suficiente, porque eu acho que teses dessa natureza defendidas por quem tem os encargos e o cargo que o senhor tem acabam contribuindo para que isso ocorra paulatinamente. Obrigado. Eu gostaria ainda de comentar o seguinte: recentemente o jornal Bom Dia, aqui da região, colocou aí umas tatuagens, até nós devemos ter na tela aí nesse momento. O Nelson, o Cris, a nossa equipe aí deve estar providenciando isso. O Bom Dia colocou, que foi divulgado aí por um delegado de polícia, essas tatuagens seriam códigos, enfim, de criminosos. O que eu queria perguntar ao senhor é o seguinte: esses criminosos estão tão organizados assim, têm uma capacidade de mobilização e organização tão grande, que esses códigos funcionam à revelia da polícia, talvez, né?
E não seria, isso aí não é preocupante pelo fato de que os incautos, os jovens, por exemplo, que acham bonito a tatuagem do palhacinho ou sei lá o quê, começam a usar isso, que seja um código de uma facção criminosa, sem saber. Qual a leitura do senhor sobre isso, doutor Palma? Inicialmente, essas tatuagens eram códigos e eram secretos, né? Só existiam entre os presos ou aqueles integrantes de algumas facções criminosas. Com o passar do tempo, isso acabou perdendo, digamos assim, o seu teor de sigilo e acabou ganhando as praças públicas. Hoje em dia, as facções criminosas não têm mais, graças à pronta, efetiva e eficiente intervenção do Estado, a organização que tinham antigamente. Hoje o Estado, ainda que paulatinamente... Elas estão fragilizadas, essas organizações? Sim, ainda que paulatinamente, ainda que aos poucos, o Estado tem se feito presente. E, como consequência, essas organizações têm diminuído a sua relevância e a sua importância, mesmo dentro das unidades prisionais. Todavia, ficam algumas grifes, como a gente fala brincando, né, no nosso meio, e as tatuagens foram alvo disso. Elas acabaram ganhando, digamos assim, uma importância... Mas que grifes nefastas, não? Absolutamente. E no mais das vezes, como você bem ressaltou, o jovem não sabe o que significa aquela tatuagem, ou melhor, o que significou no passado e aceita colocar sobre o próprio corpo, né? Despertando, no mais das vezes, a suspeita da autoridade pública. Porque a autoridade pública, ao verificar a existência dessa tatuagem, já fica com suspeição sobre a pessoa que a detém. Mas veja, atualmente já não tem mais a importância que tinha antigamente. E é claro que o jovem deve prestar atenção no tipo de tatuagem que coloca no seu corpo. Doutor Palma, até o nosso objetivo em divulgá-las nesse momento, após o Bom Dia tê-lo feito, é exatamente no sentido de alertar com relação a isso. E a sua preocupação com o egresso do sistema? O senhor criou, inclusive, um trabalho fantástico aí, pedindo apoio dos prefeitos e prefeituras. Isso avançou? Olha, nós lançamos um projeto, a Promotoria de Justiça Criminal de Taubaté lançou esse projeto, com apoio, claro, de todos os promotores, dos juízes, visando melhorar a recepção que a sociedade pode dar às pessoas que saem do sistema prisional. Essas pessoas saem, no mais das vezes, sem a menor condição de retomada da vida consoante a lei. Perfeito. Saem, digamos assim, à marginalidade. Nós temos feito bastante. Nós não avançamos ainda o tanto quanto queríamos, mas sabemos que ainda há espaço para continuarmos a trabalhar. E sabemos que se as pessoas continuarem nos ajudando, nós iremos melhorar essa recepção. Muito bom, tomara que os prefeitos todos que nos ouvem agora e assistem através de seus assessores, etc., se sensibilizem com essa colocação. Tomara. Eu vou pedir mais um minutinho de licença, a gente vai para um breve intervalo e já volta. Continue conosco.